Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e vamos pro vídeo. No vídeo de hoje a gente está acabando as séries de parábolas, faltam só mais duas parábolas para a gente fazer. E a parábola de hoje é a famosa parábola dos talentos. Você encontra essa parábola em Mateus capítulo 25, logo depois da parábola das 10 virgens, que é a parábola anterior que a gente fez aqui no canal. E a parábola dos talentos vai explicar para você como que ela funciona, o que Jesus ele conta nessa parábola, qual que é o objetivo dele em fazer a parábola dos talentos. E para nos dar contexto, como sempre, o texto vai dizer que um senhor ele vai sair para uma viagem por um tempo. E durante esse tempo ele distribui os seus talentos, que tem a ver com um pouco de salário, tem a ver com uma quantidade de terra, tem a ver com uma quantidade de posses. E ele transfere esse dinheiro, ele transfere essas questões, esses talentos, para 3 homens. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, para outro ele dá 1 talento. E diz que ele distribui isso conforme a capacidade de cada um. Quando ele viaja, esses que receberam o talento têm a função de multiplicar. O que tem 5 multiplica para 10, o que tem 2 multiplica para 4. Porém, o que tem 1 talento, ele enterra o talento, porque ele fica com medo do Senhor, com medo de não multiplicar, com medo de perder o talento do Senhor. E por isso ele enterra. Passado um tempo, o Senhor ele volta. E quando ele volta, ele vem perguntar: o que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? E recebeu 5 diz: olha, você me deu 5, Senhor, e aqui eu multipliquei o dobro. Agora eu tenho 10 talentos. Ele responde: servo bom e fiel. O segundo fala: olha, eu recebi 2 talentos e eu multipliquei para 4. Ele fala: muito bem, servo bom e fiel. Quando ele chega para o 1, fala: Senhor, aqui está o 1 talento que você me confiou. Ele pergunta: por que você não multiplicou? Então ele fala: Senhor, eu sabendo que o Senhor é um servo justo, um servo bravo também, eu fiquei com medo de não multiplicar o talento e o Senhor ficar muito bravo comigo. Aí ele fala: servo mau e infiel, como você não multiplicou o talento, como você enterrou o talento que eu te dei. Então eu vou tomar o seu talento e eu vou dar para o que conseguiu multiplicar mais, para o que tem 10. E aí ele termina dizendo para esse servo, que ele chama de servo inútil: você será lançado no lago de fogo. E como sempre, eu separei 5 coisas que eu quero ensinar para vocês, que eu acredito que tem a ver com a essência do que Jesus ele queria nos ensinar nessa parábola, de muitos ensinos. Lembrando, muito é falado dessa parábola, mas nem tudo que é falado é o que realmente Jesus estava querendo dizer. Muitas pessoas entendem como interpretação financeira e tudo mais, mas eu não acredito que a intenção de Jesus era por aí, por mais que dê para você fazer esses tipos de aplicações. Então vamos lá. Por que Jesus ele mostra um senhor que dá talentos diferentes para cada servo? Isso não seria favoritismo? Por que um recebe 5, outro recebe 2 e um recebe 1? A parábola dos talentos, ela não vai falar sobre desigualdade, mas ela fala sobre responsabilidade. Jesus ele deixa claro quando ele diz: cada um recebeu conforme a sua capacidade. No reino, Deus não distribui dons por igualdade, mas por propósito. O problema aqui não é receber pouco ou receber muito, mas é o que você faz com aquilo que você recebeu. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1, esse enterrou. A diferença não estava na quantidade, mas estava na confiança, ou na falta dela. A desonra nesse texto não é fazer pouco, mas é não fazer nada. Talvez o seu maior problema não seja o talento que você tem, mas o medo que você alimenta. No reino, Deus não vai te pedir o que você não recebeu, mas vai te pedir tudo sobre o que você enterrou. Então talvez essa já seja uma das marcas desse texto, Jesus ele não está preocupado com a quantidade, mas com o que a gente está fazendo com o que Deus nos deu. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Qual tem sido a sua postura, a sua responsabilidade? São coisas que nós temos que pensar. O que nós temos feito com os talentos, com os dons? Como tem sido o nosso zelo com tudo aquilo que Deus nos confiou? Se Deus te deu um ministério, se Deus te deu uma graça, o que você tem feito com isso? Você tem multiplicado, você tem se preparado, você tem treinado? E a pergunta que Jesus deixa aqui para mim e para você é: o que nós temos feito com tudo que Ele nos deu? Segunda coisa que eu quero ensinar para você nesse vídeo é que talvez o medo nos paralisa, mas Deus confronta isso. Você percebeu que o único servo que não frutificou não foi por rebeldia, mas foi por medo? O servo do talento enterrado, ele não fugiu, não gastou, não desperdiçou. Ele apenas enterrou. O discurso dele revela o porquê ele faz isso. Ele diz: eu tive medo. Jesus está ensinando aqui nessa parábola que no reino, o medo ele não é só um sentimento, mas pode ser um ladrão de propósito. Ele neutraliza dons, freia as nossas iniciativas. Ele nos convence a guardar aquilo que a gente deveria multiplicar. Enquanto 2 servos eles avançam pela confiança,
ele retrocede pela insegurança. Tudo que você enterra por medo, você está entregando ao inimigo sem perceber. Mas guarde isso. Deus não está te pedindo uma coragem perfeita, mas Ele está te pedindo fidelidade com aquilo que Ele te deu. Jesus não espera de nós coragem perfeita, Ele não espera de nós alta performance. Jesus espera de nós fidelidade. Seja fiel ao que Deus te confiou. Seja fiel ao lugar que Ele te plantou, às pessoas que Ele te deu. Sejam as pessoas que você serve, sejam as pessoas que você lidera. Não importa quem seja fiel a essas pessoas. Seja fiel à igreja que você está, seja fiel ao trabalho que você tem. Seja fiel ao marido, à esposa que você casou. Seja fiel. A fidelidade tem um valor diferente para o Senhor do que para nós. Nós muitas vezes desprezamos a fidelidade, mas o Senhor valoriza muito. O elogio, vamos dizer assim, que o Senhor dá para aqueles servos, não foi, olha, vocês são incríveis, vocês rodam em alta performance, mas foi, vocês são bons e são fiéis. E aí eu te pergunto, você tem sido fiel ao que Deus te confiou? Ou você tem deixado o medo liderar você? A terceira coisa que eu quero te falar, avançando nisso sobre fidelidade, é que a fidelidade ela vale mais do que a quantidade. Porque o Senhor, Ele elogia com as mesmas palavras, tanto o que multiplicou com 5 talentos e o que tinha multiplicado com 2 talentos. O elogio de Deus ali, ele não muda com a quantidade, mas ele muda com a fidelidade. Os dois escutam, servo bom e fiel. Jesus está ensinando ali que o reino de Deus, ele não premia volume, mas ele premia entrega. Deus, ele não te mede pelo quanto você produz, mas o quanto você corresponde. No sistema humano, os números que governam. No reino, é a fidelidade que governa. Talvez você esteja agora se comparando com alguém que tem 5 talentos, mas Deus está olhando para a fidelidade que você tem hoje com os 2 talentos que Ele colocou na sua mão. Saber quantos talentos você tem é importante? É claro que é importante. Mas o que importa aqui é a fidelidade. Se você tem 1, se você tem 2, se você tem 5, não importa. O que importa é o quanto você é fiel com o que Deus te deu. O quanto você corresponde, o quanto você então trabalha para multiplicar. Eu gosto muito que um pastor disse outro dia, ele disse assim, quando está na terra prometida, Deus ele não te dá vinho, Ele não te dá azeite, Ele não te dá pão, mas Ele te dá azeitona, Ele te dá uva, Ele te dá trigo. O que isso significa? Ele te dá a matéria-prima, mas você vai ter que preparar, você vai ter que transformar o trigo em pão, você vai ter que transformar a azeitona em azeite, você vai ter que transformar a uva em vinho. Existem coisas na nossa jornada que nós temos que fazer. Nós temos que pegar aquilo que Deus nos deu e multiplicar isso. Existem coisas que nós temos que fazer. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que praticar, nós vamos ter que investir. Vai nos custar tempo, vai nos custar dinheiro, vai nos custar noites sem dormir. Mas nós estamos trabalhando para multiplicar aquilo que Deus deu. A quarta coisa que eu quero dizer para você é que quem não usa, perde. Porque o talento do servo infiel que tem 1 talento é tirado e colocado para o servo que tem 10. Isso parece duro, mas carrega uma revelação por trás. Jesus ele mostra aqui um princípio espiritual forte. Potencial que a gente não desenvolve, nós podemos perder. No reino, a passividade não é neutra, mas ela é um regresso. Ele apenas não fez nada. E o resultado disso foi perda. O que você não treina, enfraquece. O que você não movimenta, se torna rígido. E o que você não entrega, Deus recolhe. Jesus ensina que Deus ele confia mais àqueles que multiplicam. Se você parar de usar aquilo que Deus te deu, não reclame se isso começar a desaparecer. Porque o dono ele enterra, mas os filhos multiplicam. É preciso tomar cuidado para que aquilo que Deus te deu, você não enterre e isso acabe indo para alguém que está fazendo, para alguém que está trabalhando, para alguém que está plantando, para alguém que está cultivando, para alguém que está multiplicando. Enquanto muitos esperam sentados, passivos, que Deus faça alguma coisa, existem outros que estão orando, estão buscando, estão entendendo de Deus, estão fazendo, estão plantando. Guarda isso no seu coração. Não importa quem você já foi, não importa o que você já fez, não importa o que você já construiu. Se você parar de usar aquilo que Deus te deu e se você desvalorizar o que Deus te deu, uma hora Ele vai voltar e vai tirar isso de você e dar para alguém que foi mais fiel e deu mais valor. Quinta e última coisa que eu quero te dizer é que o talento ele não é sobre habilidade, mas é sobre propósito. E se eu te dissesse que os talentos eles não representam só um dom espiritual, mas também representam responsabilidade espiritual. No contexto bíblico, o talento ele é peso, algo precioso. Jesus ele não está falando de habilidades humanas, mas ele está falando de responsabilidades no reino. O talento é o que Deus te confiou, a missão que Ele colocou em suas mãos, oportunidades no reino, o chamado que você carrega. Por isso é uma parábola tão séria. Enterrar talentos não é só negligenciar um dom,
mas é enterrar propósito. E quando Jesus ele volta, porque o Senhor volta, ele pergunta: o que você fez com o talento que eu te dei? Você multiplicou? Deus não te chamou para ser famoso, Deus te chamou para ser frutífero. E no fim, Ele não vai contar os seus talentos, Ele vai contar os seus frutos. Sabe, eu sempre lembro dos textos de Mateus 5, 6 e 7, inclusive de hoje de manhã. Jesus ele fala sobre aqueles que eles expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram o evangelho em nome do Senhor. Mas Jesus não os conhecia. E nessa última parte a gente está falando sobre ser frutífero, né? Jesus ele fala: se vocês permanecerem em mim, João 15, vocês darão muito fruto. Nós precisamos permanecer no Senhor. Estar em Jesus te empurra para o propósito. Estar no mundo evangélico te empurra para o mundo evangélico. Mas estar em Jesus faz com que você seja empurrado para as coisas que Jesus te diz, na direção que Ele te diz. Não é sobre fazer muito, não é sobre se matar de fazer obras, mas é sobre ser fiel, sobre permanecer plantando, sobre permanecer em Jesus. Se nós continuarmos assim, permanecendo, nós vamos dar muito fruto. Ele fala: se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. E isso dará glória ao meu Pai. Porque isso faz parte de quem nós somos. Dar fruto é parte do propósito que nós temos. Efésios 2:10 diz: vocês são obras-primas de Deus, preparados para boas obras, antes da fundação do mundo. Então eu e você já recebemos talentos, já recebemos chamados, já recebemos responsabilidades. E a pergunta final que fica é: nós temos frutificado ou nós temos enterrado? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.